Olá pessoal, dando início a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a violência contra o idoso. Nós temos ficado muito preocupados com o número de violência contra o idoso nos últimos tempos. Nós sabemos que é uma fase onde eles necessitam de muito carinho, de muita atenção, de muito cuidado. E para alguns familiares, isso se torna um peso para algumas pessoas. E em resposta a esse peso que esse idoso muitas vezes representa para alguns familiares, a resposta normalmente vem como agressividade, como violência. Nós sabemos que essa violência contra o idoso, ela normalmente está relacionada à total dependência desse idoso aos seus familiares, que normalmente pode ser por questão de violência, por questão de dependência financeira, quando esse idoso não tem benefício nenhum a oferecer a esses familiares e ele se torna mais um gasto para essa família. Quando ele não consegue mais desenvolver as atividades de vida diária, que ele não consegue mais executar as suas atividades de ordem pessoal e higiênica, quando esse idoso está totalmente negligenciado, vulnerável na sua capacidade de se movimentar, de se alimentar sozinho, de se cuidar sozinho. Então, normalmente, esses fatores fazem com que esses familiares respondam de forma violenta, de forma agressiva, porque vai ser mais um problema na vida deles. Diante de tantos outros trabalhos que eles têm no seu dia a dia, eles terão mais uma responsabilidade que vai ser com esse idoso. Então, muitas vezes, esse idoso não vai ser bem-vindo a essa família, porque vai exigir tempo, vai exigir gasto, vai exigir dedicação e muitos familiares não estão dispostos a disponibilizar esse tempo, esse gasto, esses sentimentos. E aí a gente começa a se deparar com agressividade, com violência, com relação aos nossos idosos. E às vezes essa violência, ela é escondida por trás de uma blusa de manga comprida, por uma calça comprida. Às vezes essa violência, ela está escondida atrás de uma roupa suja, de uma roupa surrada, de uma medicação não administrada de forma correta. Às vezes ela está escondida numa desnutrição, em uma desidratação. Às vezes ela está escondida em um olhar triste, em um choro que não consegue ser exposto. Então nós precisamos estar observando o comportamento dos nossos idosos. Pessoas que eram felizes, alegres, que tinham autonomia e por conta da sua idade, por conta da sua vulnerabilidade, elas foram se perdendo e aí, ao se deparar com os familiares que têm o dever moral de estar cuidando desse idoso, que são pessoas responsáveis por esse idoso, que tem o compromisso,
a responsabilidade de estar cuidando desse idoso, se nega a cuidar. E quando aceita cuidar, é um cuidado negligenciado, é um cuidado que por trás dele vem agressividade, violência. São idosos que estão frequentemente com a justificativa de quedas, são idosos que estão sempre com queimaduras, são idosos que estão sempre com o discurso de que se nega a se alimentar, que se nega a fazer uso da medicação. Então, nós precisamos estar averiguando essas informações, nós precisamos estarmos atentos para sabermos se realmente são esses os comportamentos dos nossos idosos, se eles estão sendo tratados como merecem, se eles estão sendo respeitados e cuidados como devem pelos seus familiares, pelos seus cuidadores. Então, nós precisamos estar observando como esses idosos estão sendo cuidados e tratados, para que nós possamos diminuir o índice de violência contra a pessoa idosa. Nós sabemos que é dever dos familiares acolher esses idosos quando eles se encontram em uma situação que não são mais capazes de lidar com as suas questões sozinhos, que eles não conseguem mais realizar as suas atividades de vida diária. Existem idosos que não conseguem mais se vestir sozinho, se alimentar sozinho, fazer sua higiene pessoal sozinho. E esse familiar tem a responsabilidade, o dever de dar essa assistência ao idoso. Nós não podemos compactuar, nós não podemos aceitar que esse idoso seja negligenciado no momento em que ele mais necessita do apoio, do carinho e do cuidado dos seus responsáveis e dos seus familiares. Então, nós precisamos entender que muitas vezes essa queimadura, essa fratura, essa desnutrição, essa desidratação, tudo isso que vem como queixa dos familiares, que são comportamentos do próprio idoso que está provocando esse tipo de ação, pode ser que por trás de tudo isso, dessa justificativa, seja uma agressão, uma violência que esse idoso está passando. E aí a gente vê no olhar, no comportamento, o desamparo, a solidão, a dor, a tristeza. E muitas vezes eles não falam. Eles não falam porque eles são ameaçados. Eles não falam porque eles têm medo. Então eles vão ficando no mundinho deles, no sofrimento deles, até que eles vão entrando num processo depressivo, perdem o ânimo para tudo, perde tudo que eles não têm e que gostariam de ter, que é amor, carinho, proteção, e eles acabam morrendo. Então nós precisamos cuidar daqueles que cuidaram de nós com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, que muitas vezes cuidaram dos nossos filhos
enquanto nós nos preparávamos profissionalmente. Então, no momento em que eles estão mais fragilizados, é o momento em que nós vamos desampará-los. Então, nós precisamos fazer algumas reflexões quanto filhos, quanto netos, quanto familiares, e vermos se nós estamos retribuindo todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado, toda a proteção as quais nós recebemos durante toda uma vida. E se nós observarmos nesse idoso comportamentos que comprovem que eles estão sendo agredidos ou negligenciados pelos seus familiares, nós precisamos denunciar. Nós não podemos permitir que esses ciclos eles se mantenham, que eles sejam persistentes na vida desse idoso. Nós precisamos denunciar essas pessoas que costumam violentar e agredir uma pessoa que não tem nenhuma possibilidade de defesa. Quando nós compactuamos, quando nós silenciamos diante dessas atitudes, nós estamos tirando desse idoso o direito à dignidade, o direito à vida, o direito de ser tratado como um cidadão, como outro qualquer. Então, nós precisamos estar revendo alguns dos nossos valores. Nós precisamos estar revendo o que é ser um cidadão. O que é que qualquer cidadão merece. Como ele deve ser tratado. Como nós gostaríamos de sermos cuidados e tratados quando nós estivermos nessa posição. Então, quando nós silenciamos, quando nós negligenciamos o comportamento, a fala, o sofrimento dos nossos idosos, nós estamos compactuando com as pessoas as quais estão realizando esse tipo de violência. De certa forma, nós estamos também violentando os direitos desse idoso. Então, você que está tendo conhecimento, que está tendo indícios de que o idoso está sendo agredido pelos seus familiares ou por algum profissional ou por algum serviço público, que você possa estar denunciando. E que se esses familiares não tiverem disponibilidade para estar cuidando desse idoso, que eles possam estar buscando um lugar adequado onde esse idoso possa ser tratado com carinho, com respeito e com dignidade. O dever é da família cuidar desse idoso, mas se ele acha que não é capaz de cuidar desse idoso como deveria, que ele possa buscar meios desse idoso ter a assistência devida, de forma respeitosa, cuidadosa, carinhosa por outra pessoa, por outro profissional, por uma instituição especializada, que ele não negue o direito à dignidade desse idoso. Então, eu estou passando aqui para deixar essa reflexão para você que trabalha com idoso, para você que tem conhecimento de que o idoso está sendo violado nos seus direitos, que você possa denunciar e não silenciar o sofrimento, a dor e a angústia dessa pessoa que já se encontra tão vulnerável. Um abraço carinhoso e boas reflexões.